Descobri o segredo sombrio do meu filho que nunca imaginei. Até hoje eu não acredito. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra, mas nada poderia me preparar para o que eu encontraria na garagem. A luz fraca piscava, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos. Quando entrei, o coração batia acelerado. Havia uma caixa de madeira antiga e empoeirada no canto. Eu nunca tinha visto antes. O que ela estava fazendo ali? Eu a abri, e um suor frio percorreu minha espinha. Dentro, havia um diário, desgastado pelo tempo, repleto de páginas amareladas. E então, a verdade veio à tona: meu filho não era quem eu achava que ele era. As palavras que li eram como um veneno, me arrastando para um abismo profundo. Ele falava de sonhos estranhos, de vozes que o chamavam, e de encontros misteriosos em um lugar que ele chamava de o Bosque das Sombras. Meu peito apertou ao entender que aquelas páginas eram mais do que rabiscos. Aquilo era um mapa para algo que não deveria existir. Olhei ao redor, a adrenalina correndo nas veias. O peso do desconhecido me envolveu. Como eu não tinha percebido antes? Os dias seguintes foram uma tormenta. Ele estava diferente, mais distante, com um brilho nos olhos que eu não reconhecia. Às vezes, sussurrava algo no escuro, algo que parecia uma oração, mas com um tom que me causava arrepios. Uma noite não aguentei mais. Pedi para ele me contar o que estava acontecendo. O olhar dele, inquieto, me fez querer desesperadamente entender. Ele hesitou, como se estivesse em uma batalha interna. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checada no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. E enquanto você está aí, dá aquele like, ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Desesperei ao ver que ele estava mudando diante dos meus olhos. Em cada esquina ele parecia ouvir algo, como se houvesse um chamado que apenas ele conseguia ouvir. Comecei a notar que colegas da escola mencionavam meu filho com um tom que me deixou inquieto. Ele é diferente, diziam sussurrando. O que estava acontecendo? Seria culpa minha? Eu não podia permitir que essa sombra o dominasse. O que mais ele guardava naquele diário? E mais importante, como eu poderia trazê-lo de volta antes que fosse tarde demais? Agora, enquanto observo cada movimento dele, uma pergunta ecoa na minha mente. O que mais ele esconde? Ele não parecia mais o mesmo. A luz da sala iluminava seu rosto, mas o brilho nos olhos estava envolto em algo mais profundo, como se uma sombra invisível o consumisse de dentro para fora. Eu o observava sentado no sofá, parecendo perdido em seus próprios pensamentos, e houve um momento em que nossos olhares se cruzaram. Naquele instante, um frio atravessou minha espinha e meu coração disparou. O que era aquele olhar? Decidido a descobrir mais sobre o que estava acontecendo, resolvi confrontá-lo. Ele estava tão absorto em seus momentos de introspecção que por um breve momento fiquei paralisado, quase com medo de que qualquer palavra quebrasse a cada vez mais tensa atmosfera entre nós. Eu respirei fundo e me aproximei. Filho, precisamos conversar. O que está acontecendo com você? Minha voz saiu trêmula, mas ao mesmo tempo firme. Ele virou a cabeça lentamente e por um instante sorriu. Um sorriso que não parecia gerar calor, mas uma inquietação. Está tudo bem, pai. Só estou mudando. Ele respondeu com um tom não muito convincente. Aquela resposta só intensificou minha preocupação. Mudando? Ele não era uma lâmpada que poderia simplesmente mudar de verdade, mudar deveria ser algo positivo, mas aquele não era o caso. Decidi que não iria recuar. Você pode me contar a verdade. O que você escreveu naquele diário? As palavras saíram mais como um pedido do que uma ordem, mas foram suficientes para ver a expressão de desconforto surgir em seu rosto. Ele hesitou, e em um ímpeto, levantou-se. Você não entende, pai. Seus olhos estavam arregalados agora. Tem coisas que não podem ser ditas, coisas que vivem nas sombras. Se você soubesse, você nunca falaria comigo de novo. Aquilo cortou como uma faca. Se eu soubesse que meu próprio filho estava cercado por algo tão sombrio, eu faria o quê? Fugiria? Orei para que ele não estivesse realmente mergulhado em qualquer tipo de seita ou ideia insana. Mas a presença da caixa na garagem e o diário que continha segredos tão profundos não podiam ser ignorados. Acho que preciso ver o que está no diário. Preciso entender, por favor. Tentei contornar o assunto com calma, mas a cada palavra que eu falava, percebia que ele se afastava mais. Se você ler, não poderá voltar atrás.
As coisas que estão escritas lá têm consequências. Ele disse, quase desolado, olhando para mim com olhos de alguém que já havia visto de mais ponto. As últimas palavras dele reverberavam dentro de mim. Consequências? O que isso significava? O medo se transformou em uma urgência, uma necessidade de entender o que ele estava tão desesperadamente tentando proteger. Finalmente ele soltou um suspiro pesado, como se a decisão de revelar algo estivesse prestes a irromper da sua boca. Há um lugar onde vou me encontrar, o Bosque das Sombras. Ele hesitou e então, em um gesto revelador, adicionou, e eu preciso ir lá esta noite. Oração e tempero de desespero misturaram-se em meu ritmo cardíaco enquanto ele falava. E se você não me deixar ir? Bem, as consequências não são só para mim. E assim, com uma sensação esmagadora de que o tempo estava se esgotando, a única coisa que eu consegui pensar foi: e se ele não voltasse? O que aconteceria se eu deixasse meu filho seguir nesse caminho obscuro? Por favor, me conte mais sobre isso. Gritei, mas ele já estava à porta, pronto para fazer algo que eu não entendia. O pânico subiu em mim, e um impulso insano tomou conta. Eu precisava ir com ele. Espere! Gritei, correndo atrás dele. Quando abri a porta, a noite escura se desenrolou diante de mim como um manto oculto de segredos. O bosque estava à vista, e um frio arrepiante me envolvia. Não vá, por favor! Clamei mais uma vez, mas ele se voltou uma última vez, e eu vi a sombra em seu olhar se aprofundar. É tarde demais, pai. Eu já ouvi o chamado. E com isso ele começou a andar em direção ao bosque. Meu estômago embrulhou, e uma nova pergunta queimei em meus lábios. O que eu faria para impedir que meu filho se perdesse? E ao mesmo tempo, o que a viagem dele para o bosque poderia me revelar? O bosque se tornava mais denso a cada passo que meu filho dava. Uma neblina fria emergia do chão, e o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés. Eu, ainda paralisado na entrada de casa, sentia a adrenalina pulsando nas veias. Eu precisava segui-lo, mas a cada segundo que passava, um nó na minha garganta se apertava, sugerindo que adentrar aquele lugar poderia significar muito mais do que perder meu filho. Imergir na escuridão que engolia sua figura estava além do que conseguia compreender, mas a ideia de perdê-lo para sempre me fez mover os pés quase sem pensar. Avancei para o bosque, seguindo uma trilha indistinta que parecia ter sido feita por outros que também ouviram a chamada. Cada sombra projetava figuras distorcidas, e um temor cada vez mais profundo crescia em mim. O que você está fazendo, meu filho? Gritei, a voz ecoando entre as árvores. Por que você não me explica? As palavras saíram da minha boca como um grito de desespero. A única resposta foi o silêncio. Enquanto eu avançava, as folhas secas se quebrando sob meu peso. A cada passo que eu dava, sentia que a atmosfera ao meu redor pulsava quase como se o próprio bosque estivesse respirando. Não era somente um lugar. Era um ser, um organismo vivo que se alimentava da escuridão que ocultava e da angústia que gerava. Finalmente avistei uma luz à frente, uma penumbra luminosa que parecia dançar em meio à profunda escuridão. Quando cheguei mais perto, percebi que não era um brilho comum. Era quase como uma chama, mas não queimava. Era envolvente e hipnotizante, e ao mesmo tempo extremamente inquietante. Ali, bem no centro dessa estranha luminosidade, meu filho estava parado, olhando fixamente para algo que eu não conseguia ver. Pare! Gritei, desesperado. A luz parecia sugá-lo, e ele parecia tão distante, como se uma barreira invisível o separasse de mim. Mas ele não se movia. Seus olhos carregavam um vazio profundo, como se a essência dele tivesse sido absorvida por aquela chama inquieta. Pai, eu preciso fazer isso. Sua voz saía como um sussurro distorcido, um eco de um garoto que ainda era meu, mas que também estava se tornando algo muito diferente. O chamado não é para você, é para mim. O orgulho e a dor se misturaram em meu coração. O que eu não sabia ainda era o que realmente estava em jogo. Eu percebi a luta interna refletida em sua expressão, enquanto ele se contorcia entre a luz e a escuridão. Você não precisa disso, eu posso te ajudar. Vamos embora. Pedi, as lágrimas começando a escorregar pelo meu rosto. Eu não quero perder você. Nesse instante a luz começou a piscar, e uma risada baixa e cruel ressoou nas profundezas do bosque. Era um som que não pertencia a este mundo, um eco de algo maligno e insatisfeito. Meu estômago se revirou. Pai! Ele gritou, e nesse momento, um som como um rosnado profundo tomou conta do ambiente. A luz se expandiu, engolindo-o ainda mais, e a escuridão ao redor parecia se agitar, como se estivesse prestes a desferir um golpe. Filho! Eu gritei novamente, estendendo a mão. O que era essa luz? O que meu filho estava prestes a se tornar?
Será que ele poderia ser salvo, ou já era tarde demais? A atmosfera ficou tensa, e a visão diante de mim se transformou em um turbilhão de emoções opostas. O chamado do bosque parecia ter uma vontade própria, e eu me vi paralisado, sem saber se deveria avançar ou recuar. Mas enquanto um vento gélido soprava, a silhueta de algo gigantesco começou a se formar atrás da luz. O que eu faria agora? O que essa criatura ou entidade queria? E o que aconteceria com meu filho? As sombras estavam se aproximando e em meu peito, uma única certeza surgia: se eu não agisse rapidamente, meu filho poderia se perder para sempre nas trevas que agora nos cercavam. O vento gélido cortava meu rosto como se fosse uma lâmina. A criatura atrás da luz gravava com uma intensidade que reverberava em cada célula do meu corpo. Eu tinha que decidir: avançar ou recuar. Uma parte de mim gritava para correr, buscar ajuda, mas outra parte, uma parte mais visceral, clamava por coragem. Não se aproxime. A voz do meu filho ecoou. Ele parecia distante, como se estivesse em outra dimensão, e aquela sombra eu não conseguia ver a forma completa, mas era evidente que não estava ali para ajudar. A amplitude da luz parecia contrabalançar a escuridão, e a criatura começou a se materializar. Era uma silhueta colossal e indistinta, com enormes garras que arrastavam na terra como se o próprio chão tremesse sob seu peso. Meu coração batia acelerado. Eu estava diante de algo que desafiava todas as leis que conhecia. Por favor, eu implorei, voltando a me dirigir ao meu filho. Olhe para mim. Lute contra isso. Ele estava parado, sua expressão perdida, enquanto a luz pulsava com uma força quase hipnótica. As vozes que ecoavam no bosque se tornaram mais audíveis sussurros de desespero, de almas que pareciam ter sido tragadas pela escuridão. Eram lamentos de crianças que também havia escutado, talvez. Eles estão me chamando, pai, ele murmurou, os olhos deles começando a brilhar de uma forma estranha e aterrorizante. Eu preciso ir. Eles têm respostas o que você quer saber que não possa encontrar comigo? A frustração e o desespero atormentavam meu tom. A sombra atrás da luz se agigantava e com cada bobear, aquele rosnado profundo se tornava mais perto, mais onipresente. De repente, algo em mim se acendeu como a chama que ofuscava meu filho. Se ele não podia ver o perigo, então eu teria que fazer com que ele sentisse. Avancei para a luz, sem mais hesitar, os pés afundando em uma neblina espessa que parecia zumbir, como se tentasse me parar. Venha comigo. A luz não é quem você pensa. Minhas palavras estavam carregadas de emoção, enquanto eu me aproximava da barreira luminosa. O barro debaixo de mim parecia mais pegajoso, como se o bosque estivesse tentando me prender, minhas pernas pesadas, como se sequer quisessem me levar para onde meu coração clamava. Não! Ele gritou e finalmente se virou. Mas em vez de retornar a mim, um sorriso triste apareceu em seu rosto. Eu já não sou mais quem você conhece, pai. As sombras começaram a se agitar ao meu redor, como serpentes prontas para atacar. A criatura se revelou parcialmente, uma forma monstruosa com olhos penetrantes, vazios de qualquer traço humano, mas cheios de uma sabedoria antiga e assustadora. Cale-se! A entidade rosnou, sua voz ressoando como trovão. A luz piscou violentamente como se reagisse ao meu medo, e eu chorei. Angústia se espalhando em meu peito ao ver meu filho mais uma vez se apropriar do chamado daquela entidade. Foi então que percebi a verdade. O chamado que ele ouvia não era apenas uma atração, era uma convocação de algo. Algo muito maior do que qualquer um de nós poderia entender. Filho, a luz não é seu caminho. Eu gritei, enquanto as sombras ensaiavam seus passos sombrios, prestes a avançar. Mas enquanto olhava nos olhos vazios de meu filho, algo se formou dentro de mim, um plano. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa. Com um golpe de coragem, decidi arriscar tudo. Eu estou com você! Gritei enquanto me lançava em direção à luz. Mas antes que eu pudesse alcançá-lo, a entidade emitiu um grito ensurdecedor que reverberou no ar. Basta! E no instante seguinte, o chão sob meus pés se abriu, e tudo ao meu redor se desfez em um redemoinho de dor e incerteza. Eu mergulhei na escuridão. Agora, perdido neste abismo, eu me pergunto: conseguiria resgatar meu filho antes que ele se tornasse aquilo que a entidade desejava? E até onde eu iria para salvá-lo? O choque foi imediato. A escuridão me envolveu como um manto pesado, e minhas pernas desapareciam no vazio. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado por um eco distante de vozes familiares, agora distorcidas e irreconhecíveis. Uma sensação de queda permanente parecia se arrastar, como se o chão nunca chegasse, como se a única saída fosse me perder ainda mais. Filho, sussurrei, mas minha voz soava pequena, impotente. O abismo parecia absorver cada sílaba, cada partícula de esperança. Quando finalmente fui capaz de recuperar o controle,
percebi que não estava sozinho. À minha volta sombras dançavam serpenteando em formas grotescas, sussurrando segredos que não pude decifrar. Um medo profundo se enraizava no meu peito, pulsando como um tambor de guerra. O eco de suas vozes se tornava mais próximo, gritos, lamentos, e no meio daquela cacofonia, eu os reconheci. Eram as crianças que desapareciam na floresta, as quais eu dissera que eram apenas lendas, histórias que se contavam ao redor da fogueira para assustar os pequenos. Ajude-nos! Uma das vozes implorou, e eu reconheci o timbre. Era Clara, a menina que morava na casa vizinha. Nós estamos presos, não deixe que te levem também. Não, por favor, isso não é real, exclamei, me esforçando para manter a lucidez. Mas as sombras encorajavam a dúvida, desafiando realmente a minha razão. De repente fui lançado contra uma parede invisível e uma luz tênue começou a brilhar à minha frente. Era uma luz semelhante àquela que antes tentava proteger meu filho. Lembrei-me do seu brilho caloroso, da forma como parecia estar chamando, mas não era mais confortante. Agora era uma armadilha, uma sedução que prometia respostas mas escondia um abismo sem fim. Você não pode resistir, pai. A voz era do meu filho. Ele estava ali, assombrando este espaço de terror. Eu conseguia vê-lo, mas ele estava diferente. A luz que antes o cercava agora pulsava em cores grotescas, como se quisesse devorá-lo vivo. Eu sou um deles agora e você deveria ser também. As palavras dele não eram mais de uma criança. Eram disfarces elaborados, feitos de representações de suas dúvidas e medos. Suspendido entre amor e desespero, o que eu fisicamente vi era apenas traços distorcidos de uma realidade que claramente ultrapassava a compreensão humana. Não, você não é um deles. Meu filho ainda está aqui. Minha voz tremeu, cheia de agonia, e eu estendi a mão, tentando atravessar a barreira que nos separava. A luz se contraiu, parecendo ameaçar desaparecer em um vácuo ainda mais profundo. Não há saída. Os rostos das crianças se aproximaram, seus olhos cheios de um desejo perturbador. Aqui é onde os segredos são revelados. Mas o que mais me alarmava era o brilho ansioso no olhar de meu filho. O que o prendia àquela luz não era somente curiosidade. Era uma necessidade, um desejo incontrolável de se juntar a essas almas perdidas. Escape daqui antes que seja tarde. Clara gritou de algum lugar nas sombras. Senti uma onda de determinação. Por mais que a dor apertasse meu coração, eu não poderia deixá-lo ser sugado. Filho, fiz uma última tentativa. Lute contra isso. Eu sou seu pai. Lute por nós. O espaço girou e naquele momento, uma explosão de luz elétrica iluminou a escuridão. O chão tremeu e a criatura se manifestou novamente, mas desta vez, não como um simples terror, mas como um ser de pura energia e raiva. Eu sabia que precisava fazer algo, e rápido. Se você não me escutar, tudo estará perdido. Gritei, enquanto tudo ao meu redor começava a acontecer em um ritmo acelerado. As sombras aumentavam, ameaçando engolir cada esperança, cada sonho que ainda restava. Com um último esforço e um grito primal que veio do fundo da minha alma, fiz uma corrida desesperada na direção da luz. Mas algo estava prestes a se revelar. O que aconteceria se essa luz se apagasse de vez? E se o preço da salvação não fosse apenas a minha vida, mas a de meu filho também? Uma onda de calor atravessou meu corpo quando corri em direção à luz. O eco do meu grito se dissipou na escuridão, como se as sombras quisessem engoli-lo. Eu estava determinado, sentindo cada molécula do meu ser vibrar. Contudo, a criatura, aquela presença opressiva, parecia cada vez mais próxima, uma turbulência de ruídos e sussurros, como se a própria escuridão estivesse se formando em torno de mim. Os rostos das crianças estavam mais nítidos agora, quase como máscaras de dor e desespero. Eles clamavam em uníssono, uma sinfonia aterrorizante que cortava minha sanidade. Clara estava à frente, seu olhar cheio de uma mistura de esperança e medo. Se você não fizer isso rápido, será tarde demais. Sua voz ecoou, quase um aviso, quase um pedido de socorro. A luz pulsava como um coração desesperado, e ao me aproximar, o calor emanava dela, calor que deveria ser acolhedor, mas agora parecia uma chama ardente, consumindo tudo ao redor. Meu filho, seu semblante se distorcendo sob aquele brilho, ainda me olhava. Venha, pai! Ele exclamou com uma voz que tinha um eco distorcido, como se falasse de dentro de um poço profundo. Junte-se a nós. Não tenha medo. Medo. A palavra ressoou em mim como um tambor. O que realmente significava ter medo? Seria do desconhecido que me rodeava ou do que poderia acontecer se eu não sucumbisse àquela luz? O instinto de proteção superou a dúvida. Eu não poderia perder meu filho. Ele era tudo que restava. Filho, você precisa lutar. Gritei, sentindo as paredes da escuridão se fechando em torno de mim.
O chão tremeu mais uma vez e num movimento arrepiante, as sombras começaram a se arrastar para cima da luz, como se quisessem sufocá-la. Elas se tornaram braços longos e finos, sedentos, que tentavam puxá-lo para baixo. Pai! A voz dele virou um sussurro desesperado. Meu coração se partiu ao ver o pânico nos olhos de meu filho. O brilho em sua forma começava a se apagar, e eu sabia que era a hora decisiva. Com todo o meu ser, me lancei em direção à luz, ignorando a dor e o terror que invadiam meu corpo. Meras frações de segundos se tornaram eternidades. O ato de entrar naquela luz era meu último recurso, mas eu não sabia realmente o que ela traria. De repente, tudo ficou branco. Uma força poderosa me lançou para trás, como se estivesse sendo devolvido ao meu lugar de origem. O eco da escuridão desapareceu, as vozes se calaram. A luz era ofuscante. Quando as cortinas da claridade começaram a se afastar, eu me vi em um lugar totalmente diferente. Estava de volta à floresta, mas o ambiente tinha uma aura sombria, e todos os sons da natureza eram aberrantes. O céu acima estava tingido de um vermelho intenso, e as árvores pareciam torcer-se como se estivessem vivas, gritando em dor. E então, como um flash arrepiante, eu vi, no centro daquela floresta distorcida, uma sombra se movia. Uma figura familiar, mas não era meu filho. Era algo mais, algo que usava seu rosto, um eco do que ele já fora. O pânico subiu pela minha espinha. O que era aquela manifestação? Uma cópia ou verdadeiro? E onde estava meu filho? Você finalmente chegou. A sombra murmurou com um sorriso cruel. Agora você descobrirá o que realmente significa perder. E a floresta começou a rir, um som estrondoso e macabro que ecoava em minha mente. O mistério estava apenas começando, e a revelação se aproximava, uma sombra mais profunda que a própria noite. O que realmente aconteceu com meu filho? O que aquelas crianças realmente eram? O riso da floresta penetrou em minha mente, intoxicação pura de desespero. Senti como se as árvores estivessem respirando, absorvendo cada migalha de minha felicidade, como se meu próprio sofrimento fosse combustível para sua existência. A sombra diante de mim, agora bem definida, começou a se mover lentamente. Cada passo que dava fazia o chão sob meus pés estremecer, como se estivesse tentando não apenas me afastar, mas me engolir por completo. E era estranho, porque mesmo sendo uma cópia distorcida do meu filho, havia algo familiar, algo que me atraía e me repelia ao mesmo tempo. Where is my son? Eu sussurrei, quase um lamento. A angústia transbordava, e meus olhos estavam fixos naquela forma caricaturada. Era como observar um espelho quebrado que refletia apenas pedaços do que ele costumava ser. A sombra começou a rir de novo, agora com uma risada sombria, que cortava a escuridão como uma faca. Seu filho. Ah, ele fez uma escolha e você está prestes a entender o que isso significa. As palavras eram carregadas de um prazer maligno, um deleite que me gelou. Como poderia uma criatura assim possuir o semblante do meu menino? Que escolha era essa? A floresta em volta parecia vibrar como se estivesse aguardando algo, como se a expectativa da revelação estivesse no ar, pesada e insuportável. Olhei para as copas das árvores e vi suas folhas se contorcerem, mudando de verde para um negro profundo, como se o próprio mundo estivesse sendo corrompido. O calor sufocante que emanar daquela figura começava a se espalhar por todo o corpo, como se a escuridão estivesse se infiltrando em minhas veias. Venha, venha, descubra. A sombra estendeu a mão, mas não era um gesto acolhedor. Era um convite ao abismo, à dor, a uma escuridão que eu não estava preparado para enfrentar. Você ainda pode salvá-lo, mas primeiro você deve. A criatura tomou um fôlego, afrontar seus próprios medos. Medos? Como se o que eu via ali não fosse suficiente. Eu não estava apenas enfrentando a possibilidade de perder meu filho, mas agora tinha que encarar também as minhas próprias fraquezas. Cerrei os punhos, sentindo a adrenalina pulsar. O que você quer de mim? Eu gritei com uma voz tão firme quanto podia. A sombra sorriu, e por um breve instante eu vi o olhar de uma criança que conhecia tão bem. Você verá, querido pai, tudo o que você ignorou, tudo o que você tem escondido no fundo de sua alma. A cada escolha que você fez, morreu um pouco mais. Agora é a hora de encarar. E algo na voz mudou, uma onda de dor penetrando suas palavras como um fio que ligava as duas experiências, a minha e a dele. As copas das árvores começaram a baixar, como se fizessem um círculo ao meu redor, formando um espaço vazio, enquanto um vento frio soprava forte, trazendo risos distantes, lamentos e ecos de vozes. O chão sob meus pés começou a tremer, e percebi que a floresta não estava apenas viva, ela estava dançando em uma celebração macabra em minha desgraça. Num impulso de desespero, comecei a correr, mas a terra se abria diante de mim, fissuras surgindo como bocas sedentas.
mas enquanto corria, algo pulsava dentro de mim, uma determinação inabalável. A pergunta ecoou na minha mente: eu realmente conhecia meu filho? Sabia o que ele havia escolhido? Por cima da risada da floresta, ouvi um sussurro tênue: você está perdendo tempo. E então a escuridão tomou conta novamente, envolvendo-me em um abraço gelado. Eu hesitei um instante, a sombra também hesitou. O que aconteceria se eu não lutasse? O que eu estava prestes a perder? A resposta se aproximava, tão certa quanto a escuridão ao meu redor. E naquele momento, um pensamento cortou como um raio. Existe algo mais profundo do que apenas a dor. Algo que eu deveria descobrir. O que havia dentro do meu filho? A verdade brutal estava prestes a desvelar-se diante de mim, mas não sem um preço. O grito da floresta crescia ao meu redor. Eu não tinha mais o que perder. Seria este o caminho para salvar meu filho, ou para mergulhar em uma escuridão que não poderia suportar? O que eu realmente estava prestes a descobrir? Faria eu voltar atrás? O chão tremia sob meus pés, e a risada da sombra se tornava um eco insuportável que reverberava em minha mente. O medo se transformava em angústia e me arrastava para um abismo que eu nunca quis explorar. Olhei ao meu redor e a floresta se tornará um labirinto, uma prisão onde cada árvore parecia me julgar. Os rostos angustiados de meu filho, meus pais, até mesmo fantasmas de amigos perdidos surgiam e desapareciam entre as sombras. Encare seus medos, a voz sussurrou, e a série de risadas infantis aumentou ao fundo, como um coral macabro prestes a me engolir. As copas das árvores agora ameaçadoras pareciam erguendo folhas que se transformavam em garras, prontas para capturar qualquer movimento meu. Eu respirei fundo e forcei a mente a se acalmar. O que eu realmente temia? Eu percebia que a resposta estava ali, bem diante de mim, mais perto do que eu gostaria. E no entanto, meu instinto de proteção se levantava como um escudo. Meu filho. Era para ele que eu estava lutando. O que eu sabia sobre ele antes de tudo isso? A verdade do que ele era, as escolhas que havia feito. Era hora de confrontar a realidade, não de fugir. Você hesita, mas a luz também está na escuridão. Explore mais fundo, a sombra falou, seu sorriso se alargando, revelando dentes afiados como facas. E inexplicavelmente isso me fez avançar na direção dela. O espaço ao meu redor começou a girar e em um piscar de olhos, a floresta desapareceu, dando lugar a uma sala escura e opressora, onde paredes feitas de troncos retorcidos e raízes pulsantes se fechavam. Quando as sombras se dissiparam, eu me vi diante de uma porta antiga, desgastada pelo tempo e coberta por uma vegetação densa. Ela emanava uma aura de mistério, como se abrigasse segredos que não deveriam ser revelados. Com certeza, essa porta guardava as verdades que eu temia mais. Meu coração disparava, e a vontade de fugir crescia, mas a imagem do rosto do meu filho me manteve firme. Ao empurrar a porta, um cheiro de podridão e mofo invadiu minhas narinas. Confrontei a escuridão em meu coração, e com um último pensamento positivo, adentrei o espaço. Diante de mim, um quarto em ruínas. Ali pedaços de papel amarelado estavam espalhados pelo chão, rascunhos de desenhos e palavras emaranhadas que falavam de dor, luta e escolha. As próprias paredes pareciam refletir as memórias de algo que havia se quebrado. E então eu vi, no centro, envolto em uma sombra mais densa, uma caixa pequena, ornada e resplandecente parecia pulsar. Meu instinto gritou que aquela caixa continha a verdade. Não consegui resistir e estendi a mão. E enquanto meus dedos tocavam o metal frio, minha mente foi invadida por visões e imagens do meu filho em momentos de desespero, escolhas que ele fez. Eu vi fazer pactos, renunciar a partes de si mesmo. Um grito irrompeu no ar, e a sombra que me cercava agora parecia gritar também, uma fusão de dor e raiva. A caixa tremeu em minha mão. A verdade do seu filho é mais sombria do que você imagina, ecoou a voz da sombra. E eu percebi que a tensão estava prestes a estourar. A floresta voltou a ser ouvida. A risada se intensificou. Uma escolha estava diante de mim: abrir a caixa e encarar as verdades devastadoras ou voltar para a escuridão da ignorância. Mas havia uma certeza no meu coração. Eu precisava saber. No último momento, um pensamento cortante me atingiu. E se esse conhecimento me levasse para longe do meu filho para sempre? O que eu estava prestes a descobrir revelaria uma linha entre o certo e o errado, um fio tênue que uniríamos ou rompêssemos para sempre. E com a mão firme na caixa, as vozes da floresta contemporâneas ao meu redor me avisavam: escolha sabiamente. A caixa pulsava em minhas mãos como um coração desesperado, e o calor da sombra ao meu redor parecia absorver toda a luz do ambiente. Uma escolha clara se desenhava diante de mim: abrir a caixa ou sucumbir à sombra que ameaçava me devorar.
A risada no fundo ecoava, reverberando nas paredes ao meu redor e transformando-se em murmúrios sombrios, como se a floresta estivesse zombando da minha hesitação. Respirei fundo. Tudo ao meu redor parecia uma armadilha, cada batimento do meu coração ressoava como um tambor de guerra. A ideia de descobrir a verdade sobre meu filho era uma lanterna em um túnel escuro, mas e se essa luz revelasse não apenas o que eu temia, mas também o que eu não poderia suportar? Com um movimento hesitante, virei a caixa em direção à luz que entrava pelas fendas da porta. Os símbolos que ela possuía brilhavam um pouco, como se respondendo à presença daquilo que guardava. O que havia ali? A verdade? A dor de uma escolha irrevogável? O peso dessa decisão me oprimia. Eu sabia que havia coisas em seu passado que ele escondia, segredos que não quiseram ser revelados, mas a urgência de saber se tornava incontrolável. Com as mãos tremendo eu girei o fecho da caixa, e um estalo ecoou no ar como um sussurro sobrenatural. A caixa se abriu lentamente, liberando um brilho dourado que iluminou todo o recinto, fazendo com que as sombras recuassem levemente, revelando o horror que existia ali. Dentro, encontrei um pequeno objeto coberto por um pano de veludo escuro. Ao puxar o tecido, o que ouvi me paralisou, um medalhão, ornamentado com um símbolo que eu conhecia bem. Era o mesmo que meu filho usava no pescoço desde criança. A mesma joia que ele considerava um amuleto de proteção, que ele dizia ter herdado de mim. A sensação de um frio intenso subiu pela minha espinha, e enquanto a suavidade do metal reluzente tocava minha pele, visões se formaram em minha mente. Vi cenas de um passado obscuro, onde meu filho se misturava a figuras encapuzadas, pactos sendo selados em meio a rituais que evocavam forças que eu preferia não imaginar, a tomada de decisões a partir do medo, e promessas feitas à escuridão. "O que você fez, meu filho?" murmurei, sem perceber que a própria voz da sombra se misturava às minhas. "Ele fez a escolha mais difícil", a sombra respondeu, seu tom revelando uma satisfação perturbadora. "Agora você sabe que a luz pode vir da escuridão, dele poder ou o abandone. A escolha aqui é sua." Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto a dor me transpassava como um punhal. O que eu vi era muito mais do que eu havia imaginado. Não era apenas a escolha dele, era uma escolha que envolvia nossa família inteira. Poderia eu perdoá-lo? Confrontá-lo? E essa verdade poderia realmente nos unir ou nos destruir para sempre. Ao me afastar da caixa, percebi que os sons da floresta haviam silenciado, e a pressão no ar tornava-se quase insufrável. Um grito ecoou em minha mente, um grito que parecia vir de dentro, implorando para eu entender antes que fosse tarde demais. E então, no momento mais inesperado, um estalo ressoou novamente. As paredes começaram a vibrar, e a sala se agitou como se estivesse viva. Com a caixa em mãos, sabia que o tempo havia se esgotado. A porta para a qual eu havia entrado começou a se fechar. "Meu filho!" gritei, mas não havia resposta. Agora havia um novo dilema. Levar comigo o que encontrei ou arriscar tudo para resgatar a alma perdida de meu filho? As sombras estavam se reagrupando, como predadores à espreita, e eu sabia que a minha escolha precisava ser feita rapidamente. A pergunta final martelava em minha cabeça. Até onde eu estaria disposto a ir para reescrever essa história? A escuridão estava à porta, e já era hora de agir. O que aconteceria agora? O silêncio ameaçador se estendeu pelo ar enquanto eu segurava a caixa. A verdade pulsava em minhas mãos, um peso inegável. Eu poderia abrir meu coração, mergulhar nas memórias do meu filho e confrontar as sombras da sua escolha, ou poderia continuar na ignorância. Mas não havia mais espaço para outro erro, não quando meu filho estava em jogo. "Eu não vou deixar você ir", gritei, minha voz ecoando na sala escura. A sombra em frente a mim fez uma pausa, como se aquilo tivesse despertado algo dentro dela. Uma respiração profunda, e os olhos distorcidos me encararam. "Engano seu, você está prestes a perder tudo. O que ele decidiu você não pode mudar." Eu não podia permitir que a escuridão tivesse o controle. O sentimento de proteção prevaleceu sobre o medo. Levantei a caixa com determinação. "Não, eu não posso deixar isso acontecer." Um calor começou a emanar da joia, um fogo interno que iluminou a sala ao meu redor. A sombra começou a vibrar, sua risada se transformando em um uivo de raiva. Então, numa fração de segundo, me lembrei de quem eu era. Um pai, alguém que faria qualquer coisa por seu filho. "Você não vai levá-lo, não enquanto eu estiver aqui", gritei com todas as forças. A luz da caixa explodiu em sacudidas, uma onda de energia que fez as paredes tremerem. Meus olhos se arregalaram ao ver uma fenda se abrir no espaço diante de mim, revelando um caminho reluzente. O que parecia ser a saída da escuridão se tornou visível, um corredor a caminho do meu filho. Venha até mim."
Eu gritei, sentindo a necessidade de ir até ele, de alcançar aquele brilho familiar que agora estava tão distante. A sombra rugiu furiosamente, mas, enquanto ela lutava contra a luz emaranhada, tomei coragem e avancei em direção à passagem. Meus pés correram com um propósito, e cada passo ressoava como um tambor de esperança. Eu não pararia até ter meu filho de volta. Quando cheguei ao final do corredor, estava de volta no bosque, mas não era o mesmo lugar de antes. As árvores pareciam vibrar em harmonia, e a luz do luar banhava tudo com um tom dourado. Então eu o vi. Meu filho estava ali parado na mesma luz estranha, mas agora parecia questionar. Havia uma batalha acontecendo em seu olhar, e aquele brilho que antes encantava agora trazia confusão. Pai? Ele chamou, mas tinha um medo misturado com esperança. Você veio. Sim, eu estava ali, e era a hora de apagar a linha entre a escuridão e a luz. Eu não deixarei você se perder para sempre, eu declarei, meus olhos fixos nos dele, cheios de amor e dor. Nós enfrentaremos isso juntos. Você me ouviu? O brilho em seu rosto começou a vacilar. Mas eles me prometem tudo. Promessas que vão te destruir, interrompi, avançando mais perto. Você não precisa fazer isso. Você nunca precisou disso, filho. Vamos enfrentar isso como pai e filho. A sombra atrás de meu filho rugiu, sua essência se contorcendo, ameaçando avançar sobre nós. Com um golpe de coragem, eu levantei a caixa acima de minha cabeça, canalizando toda a luz que ela poderia oferecer. O brilho árvore a árvore começou a se espalhar, e a floresta, antes opressiva, começou a vibrar em uma nova linguagem. Não! A sombra gritou, sua forma se desintegrando lentamente. Você não pode impedir o inevitável. Eu estou aqui para lutar por nós. Respondi com firmeza. E com isso, a luz da caixa atingiu meu filho, envolvendo-o em um calor que derretia as correntes invisíveis. As sombras que o cercavam começaram a se dissipar. Pai, eu não quero mais. A voz dele, agora clara e pura, cortou o ar. Ele estendeu a mão e em um instante se uniu a mim. Senti seu toque, e quando nossos olhares se cruzaram, eu vi a chama da determinação renascer. Naquele momento tudo mudou. As sombras foram engolidas pela luz, e a risada da floresta silenciou em um lamento profundo, como se a própria natureza estivesse se despindo de sua amargura. O bosque das sombras quebrou, e a escuridão deu lugar a uma clareira iluminada, onde a esperança renascia. Estamos juntos, filho, eu disse, enquanto a luz envolvia tudo ao nosso redor. Nada nunca nos separará. E quando finalmente deixamos aquele lugar, sabíamos que a batalha não era somente contra as sombras externas, mas contra as internas. Meu filho, agora atrás de mim, ofereceu um sorriso vulnerável. Obrigado por vir. Eu sempre estarei aqui, disse, meu coração pulsando com a promessa mais pura que um pai pode fazer. Quando a luz da clareira finalmente nos envolveu, uma nova era começou. Estávamos prontos para enfrentar o que viesse, novamente juntos. Lembre-se, o que você escolhe é poderoso. A luz que brilha em sua vida pode sempre dissipar as sombras, mesmo nas horas mais sombrias. Se você gostou dessa história, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Entre nessa conexão. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.